Bom dia, nós somos o Grupo 1, composto por Isabela Rosa, João Pedro, Giovanni Marcelino, Nicole Azevedo, Vitória de Paula e Vitória de Vai. Vamos apresentar o sanduíche de Chagas. Esse é nosso infográfico, mas para uma melhor visualização, vamos apresentar ele em slides. Espero que gostem. O nome doença de Chagas foi uma homenagem ao cientista brasileiro que a descobriu, Carlos Chagas. Na época, ele foi o único médico e pesquisador a citar todos os tópicos da doença. Ele desenvolveu seu estudo a partir da análise da paciente Berenice, que na época tinha 2 anos de idade. Testes confirmaram a presença do tripanossoma em seu sangue. O caso de Berenice foi anunciado para o mundo todo, afinal, estava comprovado e identificado uma nova doença que atingiu os seres humanos. Aqui é o Giovanni e agora irei falar sobre os sintomas. Na doença de Chagas ocorrem duas fases. A aguda, são sintomas que duram de 3 a 8 semanas, e a crônica. Os distúrbios estão correlacionados com problemas no coração, intestino e esôfago. Os sintomas da fase aguda podem se apresentar com vermelhidão e inchaço no local da picada, chamado de chagoma, olho inchado, chamado de romana, e diarreia. Já os sintomas crônicos podem ser de dois tipos: o cardíaco, que apresentam arritmia, batimentos descompensados e cardiomegalia, e o digestivo, que apresenta megaesôfago e megacólon, dor abdominal e dor ou dificuldade ao engolir. Oi, eu sou a Isabela e eu vou falar um pouco sobre as vias de transmissão da doença de Chagas. Temos a forma mais comum, que é a forma vetorial, é a picada do inseto conhecido como barbeiro. Enquanto o inseto está sugando o sangue do humano, ele acaba eliminando fezes, que contêm o tripanossoma, que é o causador da doença de Chagas. Essa picada causa uma coceira e o hospedeiro, que é o humano, ao coçar-se, acaba facilitando a entrada dessas fezes que contêm o tripanossoma. Outra maneira de transmissão é a transfusão de sangue, onde o doador é portador da doença de Chagas e acaba transmitindo essa doença para quem está recebendo o sangue contaminado. Também temos a via materno-fetal, onde a mãe contaminada acaba transmitindo a doença para o feto em formação ou na hora do parto. Por último, temos a forma oral, que se dá por ingestão de alimentos contaminados, como por exemplo, cana-de-açúcar ou açaí, onde são os locais mais comuns que o barbeiro costuma se esconder e acidentalmente acaba sendo triturado junto com o alimento. Agora que já sabemos como acontece a transmissão da doença de Chagas, vou falar sobre o período de incubação, que é o tempo em que os sintomas surgem no hospedeiro após a contaminação. Na transmissão oral, de 3 a 22 dias. Na transmissão vetorial, de 4 a 15 dias. Na transmissão por transfusão, em torno de 30 a 40 dias. Na transmissão congênita, durante o período gestacional ou durante o parto, e na transmissão acidental, que acontece em acidentes de laboratório, em torno de 20 dias. Epidemiologia da doença de Chagas. A Organização Mundial da Saúde estima-se que há cerca de 6 a 7 milhões de pessoas são infectadas em todo o mundo, a maioria na América Latina. Estimativas recentes para 21 países latino-americanos, com base em dados de 2010, indicavam 5.742.167 pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi, das quais 3.581.423, que corresponde a 62,4%, eram residentes em nações da Iniciativa dos Países do Cone Sul, destacando-se a Argentina, o Brasil e o México, seguidos da Bolívia. De muitas espécies do Triatomynius potencialmente vetores do Trypanosoma cruzi, apenas alguns têm a capacidade de boa adaptação à vivência humana, com estreito contato com pessoas, mamíferos domésticos e reservatórios comuns de infecção. Outra característica importante na doença são os grupos de baixa renda, onde não há uma condição financeira favorável, e que por esse motivo são os mais afetados pela doença de Chagas no Brasil. Contudo, moradias precárias na área rural são ambientes propícios para a proliferação do transmissor.
Olá, eu sou a Vitória e vou falar sobre a prevenção da doença de Chagas. Bom, ela está diretamente relacionada a condições habitacionais da sociedade e não possui vacina para prevenção. Então, nós usamos prevenções específicas contra o agente etiológico, que é o barbeiro. A principal delas é colocar telas em casas que estão nas áreas em que os insetos podem entrar pelas frestas ou usar telas metálicas. Para o cuidado individual, é recomendado o uso de repelentes ou roupas longas, principalmente em locais em que ocorram caçadas ou pescas à noite. Além de se alimentar-se com alimentos pasteurizados, para que não tenha resquício nesse alimento de fezes do barbeiro. E é bom sempre lavar os alimentos antes de comê-los ou manuseá-los. A seguir, iremos passar um vídeo sobre o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi no homem.